Olá, pessoal! Neste terceiro momento de nossa aula, nós vamos falar então da metodologia. Na aula passada, nós tratamos do tema, problema e objetivos da pesquisa. Agora nós vamos ver então como atingir esses objetivos, que é o que a metodologia ela trabalha, com o caminho a ser percorrido pelo pesquisador para atingir os objetivos e, enfim, responder ao seu problema de pesquisa. E quando nós falamos de caminho, nós estamos falando de método. É o que vem trazer a metodologia. A metodologia é o estudo dos caminhos, abordagem e dos instrumentos que são utilizados para se fazer ciência. Então, a metodologia, ela vai representar como a pesquisa ela será realizada. E aí, vai explicitar quais são os passos que serão traçados para responder àquela questão de pesquisa que foi levantada, ok? Então, a metodologia, ela trata do caminho percorrido pelo pesquisador para atingir os objetivos da pesquisa e, consecutivamente, responder o problema da pesquisa. A metodologia, ela envolve a definição de alguns aspectos que iremos destacar agora. Primeiramente, quando nós escrevemos a metodologia de uma pesquisa, é preciso falar qual é o tipo de pesquisa que eu estou trabalhando. Em seguida, é preciso falar da natureza da pesquisa, ou seja, o trabalho trata de uma pesquisa básica ou de uma pesquisa aplicada. Se for uma pesquisa básica, o trabalho ele vai ter um objetivo de gerar conhecimentos para o avanço da ciência sem uma aplicação prática. Já a pesquisa aplicada, ela objetiva gerar conhecimentos para aplicações práticas dirigidos à solução de problemas. Então, na metodologia, define-se também a natureza da pesquisa. Além disso, é preciso definir, selecionar um universo ou se vai trabalhar com amostras. No caso, o universo ele consiste na totalidade a ser pesquisado. E na ocorrência de impossibilidade de acesso a todo o universo, trabalhamos com a amostra, que é um grupo menor do que o universo. Além disso, na metodologia, é preciso explicitar quais serão os sujeitos da pesquisa, definir quem será envolvido na pesquisa. Isso é muito importante do ponto de vista de contribuição do trabalho. Além disso, é preciso também colocar na metodologia como os dados serão coletados, ou seja, quais os procedimentos serão seguidos para se coletar os dados e, por fim, como esses dados serão tratados, ou seja, como esses dados serão analisados, como os dados obtidos serão analisados para, então, chegar a uma conclusão da pesquisa. Ok? Então, a pesquisa, ela passa por algumas classificações. Primeiramente, quanto aos objetivos, as pesquisas podem ser exploratórias, descritivas e explicativas. No caso da pesquisa exploratória, ela é aquela pesquisa realizada na área na qual há pouco conhecimento acumulado sistematizado. Ou seja, a pesquisa exploratória, ela tem por objetivo explorar algo que foi pouco estudado. E aí nós temos um exemplo no quadro. Estudo dos aspectos facilitadores e dificultadores relacionados à profissão contábil no processo de harmonização das normas contábeis no âmbito da Associação de Livre Comércio da América. Então, observem que a pesquisa foi realizada com o objetivo de explorar algo que era pouco estudado. Já as pesquisas descritivas, elas têm o propósito de descrever características de determinado grupo, de determinada situação, de determinada pessoa. E esse tipo de pesquisa, ele envolve o uso de técnicas padronizadas para a coleta de dados, no caso, questionário e observação sistemática que iremos abordar adiante. Então, observem um exemplo no quadro. Relação entre as práticas gerenciais adotadas por pequenas empresas e o perfil do empreendedor.
Além disso, também as pesquisas de opiniões são ótimos exemplos de pesquisas descritivas, que visam, então, descrever características de determinado grupo, de determinada sociedade, de determinada pessoa. Ok? Já a pesquisa explicativa, ela visa identificar os fatores que determinaram ou contribuíram para a ocorrência de determinado fenômeno. Ou seja, a pesquisa explicativa, ela vai explicar o acontecimento, vai explicar o porquê, ela vai explicar a razão, o porquê das coisas. E como exemplo, nós podemos citar uma pesquisa que buscou explicar as razões que levam à mortalidade de micro e pequenas empresas. Ou seja, no final dos seus resultados, iria explicar quais foram, então, as razões, quais são os fatores que levam à morte das micro e pequenas empresas. Ok, alunos? A pesquisa, ela pode ser classificada quanto à abordagem. E quanto à abordagem, uma pesquisa ela pode ser quantitativa ou qualitativa. A pesquisa quantitativa é aquela pesquisa que vai traduzir em números as opiniões e informações para, então, classificá-los e organizá-los. Então, a pesquisa quantitativa, ela vai trabalhar com métodos estatísticos, diferentemente da pesquisa qualitativa, que ela procura compreender as relações em profundidade. Ela tem como ferramenta os procedimentos interpretativistas, ok? Então, a pesquisa quantitativa, ela vai trabalhar com números, ela vai traduzir em números as opiniões, e a pesquisa qualitativa, ela tem uma visão mais interpretativista. Ela vai, então, buscar compreender com profundidade as relações entre as coisas. A pesquisa pode ser classificada quanto aos meios. A primeira classificação quanto aos meios é a pesquisa de campo. Uma pesquisa de campo consiste naquela investigação empírica que é realizada em loco, que é realizada no local onde ocorreu ou onde ocorre um fenômeno. Então, geralmente essa pesquisa de campo, ela vai trabalhar com a entrevista, a aplicação de questionários e a observação como ferramentas de coleta de dados. E aí observem um exemplo no quadro. Qual a percepção dos usuários do Banco Itaú sobre o atendimento ao cliente? Observem que é uma pesquisa que terá que ser realizada em loco, no local, né, que é o banco, para então coletar a percepção dos usuários sobre o atendimento ao cliente. Então, a pesquisa de campo trata-se de uma pesquisa que é realizada no local, onde está ocorrendo ou onde ocorreu um fenômeno. Existe também a pesquisa documental. A pesquisa documental é aquela pesquisa que é realizada por meio de documentos que são conservados por órgãos, ou seja, sejam órgãos públicos, sejam órgãos privados de qualquer natureza. Então, nada mais, a pesquisa documental é aquela pesquisa que vale-se de documentos que não receberam ainda um tratamento analítico. Então, por exemplo, uma análise histórica das políticas públicas de turismo em Minas Gerais está fazendo uma análise de documentos que são conservados por órgãos públicos e privados. Então, a pesquisa documental é aquela pesquisa que ainda não recebeu um tratamento analítico. Vale-se, então, de documentos, né, que são conservados tanto por órgãos públicos ou privados. Já a pesquisa bibliográfica é um estudo sistematizado, desenvolvido com base em materiais que são publicados em livros, seja em revistas, seja em jornais, redes eletrônicas, ou seja, são materiais que estão disponíveis, que são acessíveis ao público de forma geral. Então, quando se trabalha com a pesquisa bibliográfica, você está procurando explicar um problema a partir de referências teóricas que já foram publicadas em documentos. Então, por exemplo, um estudo sobre o surgimento e evolução da teoria da contabilidade de custo. Vai, então, fazer um estudo em cima de uma teoria, né, que já foi publicada. Ok, pessoal? Existe a pesquisa
experimental. E a pesquisa experimental é toda pesquisa que vai envolver algum tipo de experimento. Consiste numa investigação empírica, na qual o pesquisador, ele manipula, ele controla variáveis e também ele observa quais as variações que tais manipulações e controle eles produziram. Observe um exemplo no quadro. Em um produto, pode-se alterar o tipo de material e suas características dimensionais. Por exemplo, em um serviço, pode-se alterar o número de funcionários e o layout. Observem que está se trabalhando com a experiência, com o experimento, ok? A pesquisa ex post facto. Este tipo de pesquisa é uma pesquisa que trabalha com um fato que já ocorreu, ou seja, a pesquisa ela é realizada após a ocorrência de um fato. Por exemplo, a identificação das causas de evasão escolar nas escolas municipais da Zona da Mata Mineira. Trabalhou-se com um fato ocorrido e buscou-se, então, identificar as causas deste fato, que foi a evasão escolar. Então, a pesquisa ex post facto, ela vai referir-se a um fato já ocorrido, ok? A pesquisa participante, ela caracteriza pela interação entre pesquisador e membros das situações investigadas. Então, na pesquisa participante, existe a interação do pesquisador junto com os membros das situações investigadas. Ele vai intervir, ele vai interagir. Observemos o exemplo no quadro. Projeto de capacitação de lideranças comunitárias, agricultura urbana, um diagnóstico institucional. Ou seja, o pesquisador, ao mesmo tempo que estava investigando, ele estava interagindo e participando deste projeto de capacitação de lideranças comunitárias. Ok? A outra classificação quanto aos meios é o estudo de caso. E quando nós falamos de estudo de caso, nós estamos falando de estudo aprofundado. A característica do estudo de caso é o aprofundamento, é o detalhamento do conhecimento. Então, o estudo de caso é um estudo profundo de um ou poucos objetos, de maneira que permita o amplo e detalhado conhecimento. Então, quando se vai fazer uma pesquisa a fundo, com detalhes, você está trabalhando com o estudo de caso. No quadro, temos um exemplo de uma pesquisa que realizou-se um estudo de caso. Resultados da implementação do circuito turístico Parque Nacional da Serra do Cipó. Nessa pesquisa, foi então feita uma pesquisa aprofundada para compreender e identificar quais foram os resultados da implementação do circuito turístico Parque Nacional da Serra do Cipó. Ok, alunos? Então, até a próxima aula!